Muito boa noite, caos fotográfico, sempre segundas-feiras à noite. Normalmente eu faço às 21 horas, mas hoje eu vou ter que fazer um pouquinho mais cedo, então começando às 20h30, 8h30, 8h30 e pouco. E sempre segunda-feira ao vivo, para quem quiser participar, entrar ao vivo, comentar alguma coisa, enfim, dar a sua opinião. Esse conteúdo, as lives aqui, eu sempre coloco depois no YouTube, no Spotify, em outras plataformas de áudio e também no meu site. Então acaba sendo uma forma de abordar aí os assuntos da semana ao vivo, né? E aqui no Instagram. Mas isso acaba indo para outros canais depois. A ideia aqui é trazer um apanhado e falar principalmente da onda que a gente está vendo. Mas eu vou falar de várias notícias aí dos últimos dias. Eu fiz muito conteúdo no meu site nos últimos dias, mas eu vou focar aqui no tema do vídeo com o IA que está bombando de uma forma inacreditável. E vamos falar de outros assuntos também interessantes. Mas começando sobre a onda dos vídeos, é algo surpreendente pensar, né, que o ano passado essa parte do vídeo não estava tão forte assim como está agora. E agora no feed, você, de cada, sei lá, 10 coisas que você vai ver no feed, com certeza vai ter muitos dos conteúdos que estão bombando envolvem os vídeos com IA. Seja uma cena curta, seja uma cena um pouco maior e com humor, ou trazendo vários tipos de trends, né, vamos dizer assim, com o vídeo de IA. Uma das cenas que está rolando agora, hoje, assim, que bombou especificamente nas últimas horas, né, de ontem para hoje, pelo menos que eu vi com mais força, são os vídeos de época feitos com VEL3, mostrando cenas bíblicas e figuras bíblicas como se fossem influenciadores. Isso aí tá bombando. Eu mesmo compartilhei um hoje e é muito simples de fazer, na verdade. Tá tão forte essa onda do VEL 3 do Google, que já não dá para fazer direito, assim, porque tava meio liberado, aí depois deu uma segurada mesmo para quem é assinante. Então mostra aí essa força, né, da IA, na IA do vídeo especificamente. Mas eu fiz muita coisa no site, e aí eu convido para quem estiver assistindo e também para quem for ouvir depois, entrar no site enfbyleosaldanha.com e lá você tem uma série de notícias. Na parte do blog, tem notícia pra caramba sobre inovação, negócios, muita coisa bacana. Só para dar uns recados rápidos, na próxima segunda-feira, daqui uma semana, no dia 9, às 20 horas, vai ter ChatGPT para fotógrafos e fotógrafas, que é um curso, mais do que um curso, é uma demonstração ao vivo para membros da comunidade, mas também para quem se inscrever, que vai entrar na comunidade e ter acesso aos conteúdos. O ChatGPT se tornou uma ferramenta poderosíssima para ajudar na estratégia, no marketing de conteúdo, na geração de ideias e análise aprofundada de uma série de coisas. Se tornou um assistente, é como se você tivesse realmente alguém ali com uma alta capacidade te ajudando. Então fica a dica para você participar. Vai ser online, ao vivo, para membros. Quem se inscreve automaticamente tem acesso aos conteúdos e a comunidade fotografia. Então fica aí o convite. No link da bio aqui tem mais informações. E para quem não se inscreveu, aqui na bio tem o canal de notícias. Assina lá, porque você assim acompanha as notícias sem perder, porque no feed a coisa se perde. E aí fica também essa sugestão para você acompanhar. Vamos falar um pouquinho das notícias aí que eu dei bastante destaque e que merece atenção. A primeira delas é sobre uma coisa interessante que eu fiz, a última entrevista do Sebastião Salgado, que saiu recentemente e eu coloquei em destaque no site. Foi uma das notícias mais lidas da última semana, e o Sebastião Salgado que deixa um legado que vai muito além da fotografia, que tem que ser celebrado e destacado o tempo todo. Sebastião Salgado, hoje saiu mais uma notícia sobre ele. Tem duas notícias interessantes. Uma é a primeira mostra póstuma, né, depois da morte dele, no Rio de Janeiro, estreou, Os Trabalhadores, se não me engano, lá no Rio. Então está em destaque esse trabalho dele. São quase 150 imagens do fotógrafo em exposição no Rio de Janeiro. E a outra notícia que repercutiu foi sobre o reflorestamento, né, com o Instituto Terra, ao todo já 3 milhões de árvores plantadas,
e é algo impressionante. Esse legado de alguém que viveu o que fotografava, que ia muito além da fotografia. Então, realmente, ele viveu essa causa de uma forma única e vale sempre ser celebrado. Nessa última entrevista, ele falou sobre a IA e ele ele comenta de uma forma serena, inclusive, e ele já tinha umas posições bem consolidadas em relação à tecnologia, né? Por exemplo, o smartphone para ele era uma linguagem com imagens, mas não fotografia. Fotografia para ele é impresso, ou no livro, ou na exposição, tangível. E a do smartphone é uma forma de comunicação. E a IA faz parte desse processo, acho que evolutivo para ele. Ele coloca dessa forma com uma certa preocupação, e uma preocupação que é justificada, né? Eu fiz um conteúdo na última semana sobre os desafios que a gente está vendo aí no mercado. Muita gente comentando, e seguem os comentários, tem recebido bastante coisa da fotografia profissional ter desacelerado. Então, em várias partes do Brasil, fotógrafos de vários nichos reclamando de uma queda acentuada. Dia das Mães, por exemplo, a família caiu bastante, e outras áreas também. A gente tem que ficar atento a esse tipo de sensação de quem trabalha na fotografia, né? Do porquê dessa queda e tomar atitudes antes da coisa piorar. Então, esse conteúdo para membros, eu abordei isso no detalhe. Como encarar esses desafios que estão acontecendo no mercado e que envolvem várias frentes, da situação econômica. O Brasil está sempre em crise, né? Parece. Tem gente que acha que não, mas enfim, pelo menos a parte do custo de vida, e a fotografia não é prioridade, a mudança tecnológica, a mudança de comportamento. Então a fotografia, ela passa por uma transformação tecnológica e comportamental, e para vários nichos eu tenho notado em conversas com fotógrafos, em coisas que eu tenho recebido no WhatsApp, conversando, é geral, em diferentes níveis, de gente que está começando até pessoas que estão mais tempo no mercado, e pessoas, inclusive referências do mercado, falando desse problema. Então é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, né? O que mais que nós tivemos aí? Eu fiz uma matéria sobre os 10 anos do Google Fotos. O Google Fotos é incrível, né? Que o Google Fotos é o grande álbum. O maior álbum de fotografias do mundo é o Google Fotos, que tem a área de impressão. Né? O Google Fotos tem a área de impressão, ele tem lá photobooks, fotos impressas, tinha até assinatura, não sei se ainda tem. Você recebe por mês. São 9 trilhões, olha esse número, 9 trilhões de imagens guardadas no Google Fotos. 9 trilhões de imagens armazenadas no Google Fotos. É o maior álbum do mundo. Se tornou tão grande digitalmente que eles viram a oportunidade, que se tivesse um pedaço só um pedaço. Boa noite, Fran, tudo bem? Comecei mais cedo hoje aqui, por volta de 8h30, porque, enfim, tem uma agenda corrida, eu precisei antecipar um pouquinho. Obrigado aí pela presença, viu? Então, 9 trilhões de imagens do Google Fotos, e se você pegar só um pequeno pedacinho disso e imprimir todo mês, é muita foto. Muita foto impressa. Então, e o Google agora, ele está lançando uma série de novidades de edição com IA. De slide show, de vídeo, de edição, que você pode fazer usando a inteligência artificial. Então, além de ser um grande álbum digital com um serviço de impressão, tem a parte de edição agora. E ele se conecta bem com os produtos Android, principalmente com os celulares da empresa, o Pixel, lá fora, que tem mais armazenamento, coisa e tal. E agora, com a assinatura do Gemini, que você tem, por exemplo, mais espaço para armazenar, o Google Fotos entra nisso também, né? São 2 terabytes. Então é muito interessante notar como o Google soube amarrar bem, e a parte do Google Fotos com... Cara, é um número assim que a gente não consegue pensar direito, né? 9 trilhões de imagens armazenadas. Não dá nem para contestar que é o maior álbum de fotografias do mundo, e se você pegar uma parcela bem pequenininha, realmente, 1% de 9 trilhões, quanto dá de impressão? É absurdo. Então a gente está falando aí de álbuns, foto para parede, realmente é um negócio impressionante. Que mais que eu abordei aí dos últimos dias? Eu tive uma entrevista com o Lucas Lerman, bem interessante, fotógrafo reconhecido no mercado, um retratista, fotógrafo de casamento, de eventos, super talentoso e jovem, com uma trajetória já de 20 anos, mas
começou muito cedo na fotografia pela família e tem um talento assim inegável. E ele contou sobre como que é a rotina dele, como é que mudou a rotina com a IA. Então ele utilizando o Aftershoot, e ele deu essa entrevista que está no YouTube, mas eu coloquei no meu site, está lá no site, dá para conferir uma entrevista com ele em que ele fala sobre as vantagens. O que levava horas, agora leva minutos para edição. Então o ganho real. Aí você que está aí com preconceito com a IA, ela com certeza pode te ajudar no seu negócio. Seja com a parte de fluxo de trabalho, edição, marketing, estratégia. Não é só sobre geração de imagem ou tomar seu trabalho. É sobre ajudar de fato. Então é para prestar atenção. E tem gente ganhando mais tempo com isso. E pensa o seguinte comigo. Eu sou fotógrafo, estou usando a IA, tá super bacana. Para que é que eu vou falar para os meus colegas? Eu tenho um ganho absurdo de tempo, de vantagem, estou tendo uma vantagem competitiva. Para que eu vou ficar falando dessa vantagem que eu tenho da tecnologia? Não precisa falar, né? Mas isso não quer dizer que eles não estejam usando. Eu sei porque, assim, tem um grupo, a comunidade tem muita gente lá e que está cada vez mais avançada no uso da IA, com vantagens óbvias. Quem usa ganha mais tempo. O grande ponto da entrevista com o Lucas Lerman é justamente esse. O tempo que ele tem ganhado com a IA dá mais qualidade de vida, dá mais produtividade, é um diferencial. Então, é algo para a gente acompanhar. Na última semana, aliás, eu nem consigo recapitular aqui o número de a quantidade de conteúdos exclusivos para membros da comunidade Fotografia Clube do Empreendedor que eu publiquei na última semana. Sobre produto, sobre IAs que estão fazendo a diferença, pesquisa de mercado, tem matérias escritas, tem vídeo, testes que eu fiz, tem muito conteúdo, é entrega real. Então só na última semana teve muito conteúdo. Já hoje, primeiro dia da semana aí, uma série de conteúdos novos. E vai ter nova virada de valor, que é uma das matérias que eu fiz aí dos últimos dias. Então dia 16 de junho é um novo ajuste para cima, porque é mais entrega. Porque eu estou gerando valor de verdade, entrega real, então vai continuar tendo esses ajustes para chegar no valor justo do que está sendo entregue ali. Então fica a dica para você fazer parte disso e ter contato com fotógrafos de várias áreas e com outras coisas que a gente vai fazer, além dos nossos encontros quinzenais. A mentoria coletiva vale muito a pena. Patrocinador do meu site e das minhas iniciativas, a Foto e Album, eles fizeram uma super live na semana passada, em que eles anunciaram uma série de novas ferramentas. Os números são impressionantes. Assim, é um mercado que, aliás, esse mercado não tem crise. O mercado da fotografia de eventos, de esportes, a gente está falando de 10 milhões de corredores, só de corredor de rua, tá? Gente que corre em maratonas, corridas de rua, prova de rua. Só nesse mercado de eventos, que é de eventos esportivos, porque tem outros, né? 10 milhões. É muito maior que casamento, é maior que formatura, é maior que newborn. É um dos maiores mercados do Brasil. Não à toa que está aquecido. Não à toa que tem essas marcas que estão crescendo no mercado e a Foto liderando o processo com inovação. E eles lançaram uma série de novidades, entre elas duas que merecem destaque: Foto Comunidades, que permite a integração do time, fazer um trabalho colaborativo muito bacana, e o Foto Local, que permite ali ter uma visibilidade, de dar visibilidade para o evento de outra maneira, com uma presença digital. São ferramentas e novidades para proteger o fotógrafo também, peças novas de roupas ali para ficar fashion e protegido para trabalhar, muito bacana. E tá lá no site, foi a notícia mais lida da última semana. Então bombou a live, eu estava na live, assisti e tudo mais, e centenas de fotógrafos assistiram também, e é bacana ver a marca liderando esse processo. Vai ter agora um workshop no Recife, em breve, para demonstrar enfim, tudo que a plataforma tem. Teve live deles hoje para falar do Foto Comunidades e Foto Local, se não me engano, e muito, muito bacana mesmo. O que mais? Falando de IA, a IA chegou em nichos que a gente não podia imaginar. IA agora com foto escolar. Formatura e foto escolar, a gente está vendo uma série de novidades, e uma delas chamou a atenção, eu mostrei para membros da comunidade. Um recurso novo da IA para adolescentes e formandos lá fora. É uma bela ideia, que envolve o produto com a IA, com fotos reais, e cria um produto ali. Bem bacana. Se fosse alguns anos atrás, outra matéria que eu fiz, eu ia estar falando aqui que a patrocinadora oficial da Copa de Clubes, que vai acontecer agora, nos próximos dias, e o Brasil vai estar lá presente, com
Flamengo, Palmeiras e outros times, seria normal eu falar que a Canon está patrocinando com fotografia, né? Seria normal falar que a Nikon está patrocinando. Que eu saiba, eles não estão patrocinando. A patrocinadora oficial de smartphones vai ter uma ação fotográfica, é a Motorola. Então bacana de ver as marcas de smartphone agindo dessa forma. A gente viu ano passado na UEFA, também marca de smartphone, na Champion. Então assim, é interessante ver como as coisas mudaram no mercado, né? Bom, você estava falando de vídeo com IA, e aí uma coisa muito curiosa, né? Então, não tem só o Vel 3 nessa briga de vídeos com IA. É que o Vel 3 dominou porque ele é hiper realista. Eu mesmo usei, fiz vários testes para membros, fiz teste, mostrei no meu site. E tem alguns vídeos chamando a atenção e que traz uma preocupação. Então, por exemplo, você pode usar um vídeo desses do Vel. O Vel é do Google, o Vel 3. O Vel 2 já era super realista. O Vel 3, a diferença é que ele é mais realista ainda. E o Vel 3 permite você colocar áudio em português ou qualquer outra língua. Tem alguns idiomas já suportados. Eu fiz o teste, então aparece um cara chegando no estúdio, ele fala, eu não sou real, eu estou dentro de uma simulação, né? Mas tem uma série de brincadeiras que as pessoas fizeram. Tem um vídeo que bombou, é um dos que mais bombou até agora, de um canguru prestes a embarcar, ou tentando embarcar no avião. E ele está com um cartão de embarque na mão. É um canguru lá na Austrália, sei lá onde, com a dona dele, ou a mãe dele, vamos dizer assim, né? E a pessoa da companhia aérea não deixa entrar. E ele está segurando o cartão de embarque, é super realista, e elas discutindo ali, não vai entrar, não pode entrar com o canguru. Depois fizeram a continuação, fez tanto sucesso que o canguru embarcou. E dentro do avião o canguru está comendo ali um amendoim, amêndoa, sei lá, e fazendo sucesso. Imagina o seguinte, por enquanto, até onde eu sei, você não pode colocar uma foto sua e fazer ela se tornar, né, animada, até por questão do deepfake que já está bombando. Mas tem gente já utilizando para parte de fotografia de imóveis. Você coloca lá uma imagem de um imóvel, ou tenta fazer a descrição, eu vi já gente fazendo isso, tá? E a pessoa pulando na piscina daquele imóvel, para divulgar o imóvel para vender. Tem gente usando para depoimento de cliente, que não existe. Então dá uma voz para um cliente que não existe e coloca ali. Surreal. Mas as questões são perigosas. Então estou falando, por exemplo, de usar com a voz de uma pessoa para mandar o vídeo, falar, pedir Pix, coisa e tal. Então tem esse perigo também e cria questões aí, né, de como é que a gente vai controlar isso. A verdade é que não tem mais controle. Como produto, certamente o vídeo com IA, ele vai trazer oportunidade. Já, na verdade, já traz. Eu acabei de falar do conteúdo de foto escolar e foto de formatura, é um produto em vídeo de IA que pode ser vendido para pais nesse mercado. E não está sendo aproveitado ainda por aqui. Então tem uma oportunidade clara de produto e vai avançar. Vai permitir ao fotógrafo e à fotógrafa que nunca conseguiu lidar muito bem com vídeo, de ter mais controle e poder avançar nisso se quiser. Se quiser, vai poder. Né? Então é algo para a gente prestar muita atenção em relação à inteligência artificial. Aí entra outra parte. O filme do Blade Runner 2049 me chamou muita atenção. Quando ele saiu, eu achei ele revolucionário. É um filme incrível, uma história muito marcante, já no Blade Runner já era, mas o 2049 ele traz algumas questões muito conectadas com o nosso tempo. Em determinado momento do filme, o personagem, que é um androide, ele visita uma designer de memórias, que ela cria memórias para serem implantadas nos androides. E ela está ali desenvolvendo uma cena de aniversário, em que a criança assopra as velhinhas. E aquilo vai para a cabeça do androide. A cena que ela faz, ela vai desenhando como se lembra muito a IA como a gente conhece e tem visto agora, em que você vai criando uma cena, ajustando, muda tal coisa, o cabelo, vai ajustando detalhe. E quando eu fui fazer um estudo com uma das IAs mais avançadas, que inclusive é uma versão paga dela, para perguntar das profissões do futuro com a fotografia, chuta qual foi uma das sugestões da IA num pensamento profundo sobre o futuro de uma das profissões no nosso mercado. Designer de memória. Então é uma questão de tempo. Quando exatamente a gente vai ter isso? Eu fiz essa matéria, está lá no meu site, eu publiquei hoje, ela está aqui no canal de notícias, tá? Se você for ali, Memórias Sintéticas, Emoções Reais. Tem 3 conteúdos conectados. Um
é esse do Blade Runner 2049, a designer de memória. Será que o fotógrafo vai caminhar por isso? Já vi fotógrafo falando que não vai sentir a vontade em fazer isso. Mas eu também coloquei algumas outras provocações. O episódio do Black Mirror, mais recente, Eulogy, que traz uma história em que o personagem mergulha nas fotografias de forma imersiva, fotos impressas se tornam reais, aquilo ali já é praticamente realidade. E aí eu conectei com o anúncio do Dia das Mães da Apple com o Vision Pro, em que uma mãe tem uma surpresa imersiva com as memórias, que envolve ela sendo mãe. Isso já está se tornando realidade, já está avançando e é uma tendência que não vai ter controle. Então a gente vai ver essa parte da IA e gerando oportunidade de trabalho. Eu fiz uma matéria hoje no site sobre alguns números impressionantes. A IA ela deve impactar, isso aqui é dado de mercado, tem várias estimativas mais exageradas, outras um pouco mais tímidas. Essa não é das mais exageradas. Ela está falando que essa matéria será numa revista de fotografia internacional, que 100 milhões de empregos serão dizimados com a inteligência artificial. Mas que muito mais, quase o dobro disso vai ser gerado em trabalho com a IA. Então a gente está falando de uns 170 milhões de empregos sendo gerados por conta da IA. Como é que a fotografia vai lidar com isso? Quanto a fotografia vai se transformar? Isso é um conteúdo que eu coloquei hoje no site, de graça. Está lá disponível para a leitura de quem quiser. Eu também publiquei sobre a IA uma reflexão do Miguel Fernandes, que trabalha na Exame.com e que fala de IA. Ele deu uma palestra recente para o TEDx São Paulo, falando do impacto da IA no estudo, na educação, na cultura. Essa palestra está disponível grátis no meu site. É uma palestra do TED, ou seja, no TED Brasil. Está ali de graça, mas é um conteúdo de alto nível que mostra um pouco dessa visão de como a aplicação da IA pode ser usada para coisas interessantes ou pode ser muito nociva. Depende de como você vê. Mas ele faz um paralelo muito interessante da IA com o Krenak, que fala do rio. Um rio, quando você entra nele sem saber, sem conhecer, ele pode ter uma série de surpresas desagradáveis. Seja um bicho que você não estava esperando, uma correnteza. Tem uma coisa negativa no rio. Assim como tem uma coisa fundamental. As pessoas moram na beira do rio por questões óbvias. Então tudo tem os dois lados. E ele traz esse paralelo, mas muitos outros, vale muito a pena assistir para ter uma visão menos enviesada sobre a parte da IA, o que ela representa e o que ela pode nos trazer. Eu tenho levado esses conteúdos, aliás eu fiz um conteúdo para falar da falta de conteúdo de fotografia no Brasil. A verdade é que antes a gente tinha até alguns anos mais sites de fotografia, publicações, e hoje está escasso. Hoje tem um ruído muito grande, muita coisa sendo publicada, muita besteira também, mas notícia de fotografia no Brasil, poucas. Quase nada, não tem canal mais sobre isso. E eu estou fazendo esse trabalho. Eu fico feliz porque eu tenho patrocínio, estou levando ali. Às vezes eu falo, poxa, é um conteúdo tão bacana e pouca visibilidade. Mas eu entendo. Mas os poucos e bons que acompanham têm feito a diferença, eu recebo feedback. Então eu tenho abordado no site sobre inovação, negócios, fotografia, coisas legais. Tem a parte cultura. Hoje mesmo eu publiquei uma matéria sobre a diretora de fotografia do Agente Secreto. É um filme que parece que vai ser o Ainda Estou Aqui do ano que vem no Oscar. Tem tudo para ser. Premiado, levou melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes. E a diretora de fotografia ela é russa, mas ela já tinha feito um filme aqui no Brasil. E o filme, o trailer tá lá, eu coloquei no site, tem a matéria com entrevista com ela. Tá lá no meu site, você entrar lá agora, o olhar russo por trás da fotografia premiada do Agente Secreto. É um filme dos anos 70, tem o Wagner Moura, é uma estética incrível, assim, dá pra ver que é um negócio muito bem feito. O mais incrível é que o diretor, ele era crítico de cinema, e daí ele resolveu enveredar por esse lado, mas me parece um filme espetacular, assim. E ele levou o melhor ator, o diretor melhor direção, mas a direção de fotografia, você vê as cenas ali só no trailer, da reprodução dos anos 70, as cenas que aparecem, muito bonito, a fotografia que inspira. Então fica a dica aí sobre esse filme bacana. Aqui nosso amigo Instagram, permitindo fotos num formato novo, 3 por 3 quartos, né? Ou seja, 3, eu nunca sei falar isso, 3, 2 pontinhos, quarto ali, que tem é um formato um pouquinho melhor, né, para o fotógrafo, muitas vezes não consegue publicar, e agora
esse formato valoriza ainda mais, e o Instagram tentando agradar, né, os fotógrafos depois de tudo que aconteceu, de ser muito mais vídeo do que fotografia. Mas curiosamente, um dos formatos que mais funciona agora no Instagram é justamente o carrossel, que pode ter vídeo, mas funciona melhor como história. E para o fotógrafo isso é poderoso, né? Então, a minha dica para você que está aí desanimado com o Instagram, primeiro, lembra do efeito cauda longa. O efeito cauda longa é você coloca um conteúdo e deixa ele ali, né? Seguir um curso bacana. Então não é mais sobre curtida. O alcance vai depender também do conteúdo que você faz, mas a ideia é você ter o seu grupo ali. Como é que você tem um grupo controle, algum controle no Instagram? Eu tenho lido bastante sobre isso, tá? Sobre assim, especialistas, o próprio Instagram comentando. Você aproveitar a sua comunidade. Então o canal de notícias é uma boa dica. Tem gente investindo de novo nisso. Eu mesmo estou ali num canal de notícias bacana e com resultados interessantes. E vai crescendo aos pouquinhos. Não é sobre muita gente, é sobre um público de qualidade. E você, aos poucos, ir crescendo. Então o Telegram foi um dos que mais cresceu aí em 2024, não à toa, porque ele é mais organizado que o WhatsApp para a comunidade, para você ter um grupo. Então é interessante ver como as coisas mudaram bastante. Aliás, o engajamento caiu muito no Instagram e nas outras redes sociais também. As pessoas cansadas, né? Cansadas no geral, então elas buscando outras formas de tipo de engajamento, coisa e tal. Oi José, boa noite, tudo bem? Comecei mais cedo hoje pelo seguinte, porque, enfim, agenda corrida, e aí eu tinha umas questões aqui, então comecei meia hora antes para poder abordar os assuntos aqui, mas, enfim, obrigado aí pela audiência, viu? Que mais? Esse assunto é interessante. A Getty Images está com uma briga bilionária contra uma das principais empresas de IA do mundo, a Stability AI. E a briga está custando bilhões de dólares, e é uma briga que a Getty comprou essa luta justamente para valorizar o trabalho dos fotógrafos que são clientes, parceiros. E é uma briga que custa uma fortuna, porque essas empresas conseguem gerar muito caixa também de IA, e a Getty está enfrentando isso, e aí saíram notícias em vários sites de fora falando do quanto essa batalha tem sido dura para a Getty. A Getty, na verdade, os bancos de imagem, né, se transformaram. Hoje, uma das principais IAs do mercado é um banco de imagens. O FreePic, que é grátis, começou com um banco de imagem. E aí hoje é um dos principais IAs que tem no mundo. É impressionante. Aliás, falando nisso, dentro do FreePic você tem o Vel 3, tem a parte de edição, várias coisas que você fazia só no Photoshop dá fazendo no FreePic. Inclusive, ele tem os principais geradores de IA, como o Flux. E o Flux acabou de lançar o Context. Não sei se vocês viram isso, com K. Flux Context eu testei hoje. E eu fiquei impressionado. Então você pega uma foto, um retrato aqui. Eu parei, posei, fiz o retrato, ok? Aí eu tô aqui. Ele pega a foto, porque você pega e põe no ChatGPT, o ChatGPT vai mudar meu rosto. O José sabe, ele acompanha lá as minhas postagens com o ChatGPT. Cada versão que eu faço minha desse retrato no ChatGPT e falo para colocar um óculos, põe cabelo, faz mudar, ficar preto e branco, ele muda meu rosto. O ChatGPT nunca faz uma versão única minha, o que é curioso, mas nunca é a mesma. Então a consistência é meio variada. O Flux Context, que saiu agora, ele permite você pegar uma foto real ou uma IA e ele mantém totalmente a consistência do personagem. Ou seja, esse retrato meu ficaria o mesmo e eu poderia inserir, e eu fiz isso. Eu inseri óculos, eu fiz ficar colorido, era preto e branco, ficou colorido, e serve também. É impressionante, assim, o resultado. Eu coloquei no site hoje o teste que eu fiz e eu coloquei para membros da comunidade esse Context. Dá para testar de graça, ele está distribuído aí nas principais plataformas, mas ele não é tanto sobre criação com IA. Eu criei algumas imagens com IA. É sobre edição com a IA. É sobre pegar uma foto do fotógrafo. Então, é interessante porque o Flux ele é a base do FreePic. O FreePic está sendo usado aí por várias referências aí no mercado, até de fora da fotografia, para vender a ideia do ensaio de IA. Que aí os fotógrafos estão incomodados, né? Tem gente vendendo barato, e aí não é fotografia. Eu penso diferente. Eu penso assim. Eu sou fotógrafo.
Quanto melhor a fotografia real eu tiver, é a melhor base para uma IA. Então, eu como fotógrafo, vendo que tem uma concorrência de IA vindo, eu vou oferecer esse serviço também. Aí você vai dizer, mas são públicos diferentes. Ótimo, eu tenho a oportunidade de atender públicos diferentes. Com uma ferramenta como essa, como Context, eu posso pegar as minhas fotos incríveis e criar versões para os meus clientes, coisas que eu não podia imaginar, e que ele também não. Posso surpreender ele e vender mais. Então, é uma nova fase que você vai poder oferecer um pós-venda sem ter que fotografar o cliente e criar coisas para ele com essa tecnologia. Então imagina o seguinte, você fez uma sessão de retratos profissionais, de posicionamento de imagem, toda aquela história que o pessoal curte e que tem feito sucesso, e você ficou lá meia hora com aquele cliente, ou uma hora, fotografou aquele cliente, ele lá, braço cruzado, aquela pose, né, tudo mais, no escritório, é um advogado. 3 meses depois, vai ter alguma coisa ali, sei lá, alguma data especial, sei lá, Dia das Bruxas. E aí você fala para ele, olha, quer fazer uma brincadeira? Eu posso fazer uma versão sua aqui, com as mesmas fotos que a gente fotografou, mas eu não preciso que você venha aqui de novo. Eu faço uma versão sua de Drácula, para você fazer uma brincadeira com seus clientes também, publicar no LinkedIn. E eu vou cobrar de você para fazer essa sequência aqui, com não sei quantas fotos, 10 fotos, sei lá, 500, R$1.000, não sei. Mas é uma oportunidade. O cliente não precisa voltar. Porque algo precisa ser entendido. Para melhor resultado com o FreePic, com esse Context, eu preciso de boas fotografias como base. Tem muita gente que não consegue chegar no resultado porque a base é ruim. Ou seja, o fotógrafo tem a grande vantagem de ter fotos incríveis e poder aproveitar. Agora, se ele não tiver fotos incríveis, aí é outro problema. É o mesmo problema que um consumidor tem quando vai fazer com selfie e não chega no resultado. Então, é algo para a gente prestar atenção. É uma oportunidade. Agora, que é impressionante esse Context tá? Então é algo que é para a gente prestar atenção. Outra coisa impressionante, eu fiz um conteúdo, publiquei hoje, um jornalista de fora, ele comparou o pássaro que ele tinha feito há 1 ano com o ChatGPT. Ele fez um pássaro, ChatGPT, e ele foi fazer agora. E o resultado, obviamente, é visível, que o ChatGPT, desde que ele foi lançado aí nessa nova versão que cria imagens, ele está avançando cada vez mais. Agora a pele do ChatGPT está com uma textura, está ficando melhor também, está avançando, porque tem mais gente alimentando. Nós estamos alimentando ali. Então eu fiz uma matéria para falar um pouco disso, dessa evolução do ChatGPT, começando com um pássaro, mas também mostrando alguns exemplos ali. Eu fiz um exemplo de uma foto de comida, um waffle com chantilly e frutas, impressionante a textura, a cara daquilo de comida real. Fiz uma de cachoeira com movimento de longa exposição, uma coisa mais diferenciada, e me chamou muita atenção também. Então o ChatGPT está avançando de tal maneira e é uma forma também parecida com o do Context, de você conversar para gerar a imagem e editar. Só que ele gera versões, como eu tinha falado, que ele não, por enquanto não são consistentes. Ou seja, sempre sai uma versão diferente se for uma pessoa, né? Também fiz um conteúdo sobre impressão, portfólio. Para fotógrafos de várias áreas, ter um portfólio impresso, será que é uma vantagem ainda ou se tornou algo desnecessário? Eu vejo algo muito vantajoso em um portfólio de alto nível. O impresso no geral. E a gente está vendo uma fase em que eu consigo ter uma versão impressa de um produto e ter essa versão também autenticada e dar ainda mais valor para aquela versão impressa. Então é algo que está acontecendo com suportes, substratos que nunca a gente teve como temos agora, né, para vender com a mais alta qualidade. Em um mundo em que o digital, em que a IA está aí, o digital está aí, em que o ruído e o valor das coisas que são pixels parece cada vez menor, ter algo impresso e gerar uma experiência com aquele produto pode fazer uma diferença enorme. Agora, você vai buscar um fornecedor de alto nível, vai fazer uma embalagem para acompanhar isso, vai mostrar isso de uma forma que conta uma história. Né? Eu abordei isso no detalhe para membros hoje. Né? Eu falei do portfólio impresso e por que é um diferencial. E realmente, tem muita gente que abandona, não, o cliente não quer. Às vezes o cliente quer, o que você não quer oferecer. Né? Falando de IA, falei de vídeo, olha só isso. Isso é uma plataforma lá fora, ela está bombando já também, né, principalmente entre designers,
Então a gente está vendo um cross interessante ou preocupante de designer, do design vindo para a fotografia e vice-versa. Mas essa plataforma, ela permite que você tenha acesso às principais IAs. Você pode usar inclusive de graça, dá para testar agora, eu mostrei isso para membros. E ela tem esse context que eu falei do Flux, ela tem o Kling 2.1, que é o vídeo tão bom quanto o Vel 3, tudo numa plataforma só, e um Canva que você cria para criar as cenas. Eu fiz um dos testes que eu fiz um retrato de jovens com Polaroid, usando ela, depois eu coloquei um texto. Você vai crescendo aquilo e coloca o que você quiser, e ela serve para marketing, ela serve para arte, ela serve para produtos, ideias. É esse tipo de plataforma de IA que a gente vai ver, né? Então é algo para a gente prestar atenção. Outra coisa que eu fiz de conteúdo para chamar atenção é um concurso na Europa criado por uma empresa de IA para edição. É o primeiro concurso, pelo menos que eu saiba, em que o júri é uma IA. E o mais curioso, esse concurso não aceita fotos de IA. Ou seja, não aceita imagem de IA. Ele só aceita fotos reais. E ele julga em tempo real. Então você entra lá no concurso. Essa empresa alemã, concorrente da Aftershot, de outras. Você entra lá, publica a sua foto para concorrer e já na hora você vê se você está no primeiro lugar ou se está para trás ou não. Porque tem a IA julgando em tempo real, com os critérios deles ali. É uma coisa meio surreal. E está gerando uma certa repercussão. Tem gente que curtiu, e o mais curioso, tem gente que também não gostou, mas o mais curioso é que parece que tem IA lá no meio. Eles falaram que não podia participar com IA, mas tem umas fotos ali que são suspeitas, né? Que parecem de IA, mas é interessante ver uma iniciativa dessa. É a primeira vez que eu vejo um concurso fotográfico com um jurado ou julgado por uma IA, em tempo real. É o tempo que a gente está vivendo. E aí, para falar de coisas estranhas, Lenovo, dos computadores, anunciou hoje na China uma câmera compacta. Lenovo lançou uma câmera para fazer vídeo para internet, tem um visual retrô, quem diria, né? E tem a polêmica e também, ou o rumor, de que a DJI vai lançar uma mirrorless. A DJI comprou a Hasselblad, lembra? Tem algum tempo que ela comprou a Hasselblad, ou seja, ela tem toda a tecnologia para criar uma câmera. Já tem as câmeras, né? Já nos drones, tudo mais. Mas estão falando que ela vai lançar, ainda esse ano, uma câmera mirrorless. Ou seja, DJI entrando no mercado da Sony, da Nikon, da Canon, para tumultuar ainda mais. Mas a Lenovo entrar no mercado de compactas pode indicar o seguinte: eles estão testando ou eles viram um potencial, porque há uma tendência de crescimento de câmeras compactas. Por quê? Porque a gente volta para a história do ruído, do cansaço do digital, das redes sociais, do smartphone. Jovens que já nasceram nesse ambiente estão de saco cheio de rede social, de smartphone, e querem uma câmera só para fotografar. Não querem uma câmera que apita. Querem uma câmera que só clica ou filma, mas que não tem nenhum tipo de interferência. Então, por isso que as marcas estão de olho nisso. E a Lenovo, quem diria, de computadores lançando hoje, no mercado internacional, uma câmera compacta, uma câmera de bolso com uma cara de vintage, cara total, assim, parece analógico, mas é digital. Enfim, eu achei interessante. Que mais? Eu fiz um conteúdo sobre o patrocinador, a Foto Comunidades, Foto com 2Ts, a plataforma que lidera no mercado de eventos, e ela lançando Foto Comunidades para colaboração, gestão e valorização do time para eventos esportivos e para venda, né, de fotos e vídeos de uma forma inovadora. Então tá lá no site, você pode conferir, publiquei hoje também. E convido você a participar da pesquisa, falando de plataformas de venda de foto e vídeo, Radar 2025, já tem vários que responderam, você também pode participar para falar se você já usou, qual marca que você usou, como é que você está vendo esse mercado. Leva menos de 5 minutos, é bacana porque você ajuda a gente a ter uma visão aí completa sobre esse mercado. Que mais que eu tenho para falar aqui? Bom, basicamente é isso, gente. Eu queria mostrar aqui para vocês um pouco desse... tem umas 2 coisas que eu não falei. 3 coisas. 4. Algumas coisas. 28 anos depois, é um filme que eu lembro quando eu fui ver no cinema o primeiro, Extermínio, que era o 28 dias depois. É um filme de zumbi.
Ele revolucionou o filme de zumbi porque eram zumbis rápidos. Lembra? Os zumbis era meio lento, né? Ele vinha devagarzinho para comer o cérebro das pessoas. Mas era devagarzinho. Aí nos anos 2000 revolucionou esse mercado dos filmes de terror com zumbi quando o Danny Boyle, que já era um diretor bem, né, aclamado ali do Reino Unido, resolve fazer esse filme de zumbis rápidos. E aí agora está lançando, vai sair 28 anos depois, que se não me engano é o terceiro filme da série. Ele foi inteiramente filmado com iPhones. Eles usaram 20 iPhones, e aí tem as cenas, um pouco dos bastidores. É muito curioso pensar que o iPhone chegou nesse patamar, né? O iPhone, nos últimos anos, tem batido mais em filme, em vídeo, do que fotografia. Faça vídeos cinematográficos. Eu mostrei isso hoje no site, tem lá como que foi a criação, um pouco dos bastidores do filme, que é o primeiro filme de Hollywood que eu saiba que utilizou 100% feito com um iPhone, né? E uma superprodução de Hollywood. Bem interessante. Hoje eu anunciei os vencedores da semana do concurso de fotos Spotlink. Ele é semanal, é grátis. Esse concurso você pode participar. O tema da última semana era reflexos e 2 fotos incríveis ganharam. Foto do Alex Ferreira, uma foto que tinha um nu ali, tinha um reflexo de um nu, aí o Instagram bloqueou. Eu publiquei aqui, coloquei no canal, bloqueou em tudo, no Threads aqui. Não dá pra. Infelizmente, sim, não tinha nada demais na foto. Inclusive, ele deu ele fez aquele blurzinho, né? Pra não pegar, mesmo assim, não deu pra mostrar, mas tá lá no site. E outra foto incrível também que concorreu e ganhou, né? Com reflexos, que eu escolhi também. Então, um trabalho bem bacana. E o próximo tema vai ser sombras. Então, você pode participar. Aí eu tenho que corrigir aqui, tá errado. Coloquei reflexos de novo, deixa eu já aproveitar e corrigir. Sombras. Se você tem fotos legais com sombras, é o tema da semana, mas tem o tema livre, então você pode participar. Mas o que eu ganho, Léo? Você ganha visibilidade. Sai aqui no site, seu trabalho reconhecido, mostra a sua fotografia, aparece nas redes sociais, newsletter. É mais um exercício de, enfim, ser algo criativo, de te estimular de alguma maneira. Então, fica aí a dica para você participar. Tá? O concurso ele vai até domingo, então domingo até as 18 horas para mandar, e tem esse tema, né, o tema da semana, mas também você pode participar com o tema livre. Tem uma foto bacana que é mostrar, participa lá. Deixa eu só acertar aqui, eu coloquei errado, sombras. E o tema da semana é sombras. Você pode participar no canal de notícias aqui, tá lá hoje, é só ir lá, e é só subir a foto tá escrito lá, concurso, e tem lá como subir a foto, só subir. No canal de notícias aqui, ou no Telegram. No Telegram a gente está crescendo também a adesão de membros, lá tem notícias de exposição, de fotografia, e tem a área para participar no concurso. Eu falei que eu tinha mais coisas para falar, mas só mais 2 coisas. De tempos em tempos surgem marcas, pessoas trabalhando em marcas que tentam destruir uma marca. E a Hasselblad foi notícia essa semana, num dos principais sites de fora, o The Preview, com essa história do Hasselblad Lunar. Eles tentaram lançar uma câmera da Hasselblad toda metida besta, com design diferenciado, e quase acabaram com a empresa de vez. A Hasselblad foi comprada pela DJI, né, a gente sabe e tudo mais, mas teve um momento muito delicado da marca que ela quase quebrou. Outras marcas já passaram por isso, a gente sabe muito bem. Uma delas é usada constantemente como sinônimo do fracasso. Você não quer ser a nova... Não precisa nem falar qual é a marca. Virou sinônimo disso. É péssimo para a marca, ela não morreu, tá aí, mas enfim, por decisões que foram tomadas, coisa e tal. Uma outra marca que não morreu, mas que morreu 2 vezes e voltou, 2 ou 3 vezes, Polaroid. Ela voltou porque quando ela resgatou o legado, a essência dela, que era instantâneo, analógico, ela conseguiu voltar. Quando ela tentou inventar moda, ela sempre dançou. E a gente já viu isso com outras marcas. Então, marcas que se perdem, e às vezes acontece isso. E no caso da história desse modelo Hasselblad Lunar, eles gastaram uma fortuna, uma câmera, né, toda mitidona com design, e deu super errado. E eu trouxe um pouco dessa história no site hoje, tem lá. É bacana ver essas histórias, né? A gente já, assim, não é só... Isso não aconteceu só com marcas de câmera, não. A GoPro é câmera de ação, né? Mas a GoPro também tentou fazer coisas assim, lançar drone, não deu certo, também quase se deu mal.
Então, quando a empresa tenta fugir do seu legado, às vezes ela se perde, né? É uma coisa para a gente ter como um histórico. E um teste, para encerrar as notícias aqui de hoje, a Vivo, não a operadora, a Vivo chinesa, uma fabricante chinesa, ela tem uma parceria com a Zeiss e ela lançou o modelo Vivo X200 Ultra. Vivo X200 Ultra é um modelo hiperfotográfico, é um smartphone dos melhores do mundo para fotografar. Que eu saiba não chegou no Brasil, tá? Mas capaz de chegar. As chinesas estão vindo para cá, a gente tem visto isso. Mas esse kit fotográfico é impressionante porque ela tem um kit fotográfico que transforma ela numa câmera. Ela tem até uma lente, uma tele da Zeiss para você encaixar no smartphone. E fizeram o teste, testaram. E o resultado é muito interessante. Eu coloquei no site hoje também o teste mostrando um pouquinho sobre esse modelo aí com kit fotográfico. O que chama atenção em 2025 é a quantidade de fabricantes de smartphone lançando kits fotográficos, com lentes para encaixar. Já aconteceu no passado, tem mais de 10 anos, mas dessa vez está um pouco diferente, porque são modelos mais sofisticados, enfim. Então a gente está vendo esse avanço. Basicamente é isso, muita notícia, tudo isso para dizer, eu faço esse episódio aqui, ele sai nas redes sociais, eu coloco no Spotify, no YouTube, para falar que tem muito conteúdo no meu site, no blog, muita coisa grátis, tem a parte da comunidade, tem os eventos, tem coisa bacana. E você escolhe o que você quer, o que você não quer. Mas tem coisa bacana lá. Porque é notícia, é informação feita com carinho para te passar essa informação, ok? Então fica a dica para você acompanhar em fibelelsaldanha.com. No canal de notícias aqui, se você assinar, você vai ter as notícias aparecendo para você mais rápido. Mas aqui no feed também você volta e meia vai ter contato. E para quem está ouvindo depois no Spotify, no YouTube, dá uma conferida no meu site para ver essas notícias aí que eu falei, ok? Basicamente é isso, obrigado a todos, boa noite e amanhã estarei no Rio de Janeiro para o evento Trocando Ideias. Para quem estiver lá, nós vamos conversar. Um abraço, tchau, tchau, boa noite.